Olá, estamos no ar com mais um programa TV Simpro e hoje nós vamos estar conversando com o Rodrigo Rodrigues, que é professor de História, é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores no DF, esteve em exercício na presidência esses meses anteriores aí da eleição e nós vamos conversar aqui hoje sobre os riscos do Brasil, sobre a democracia e a luta sindical. E o que fazer diante, por exemplo, nós estamos ainda com muitas aparências e poucas coisas realmente concretas para o movimento sindical começar a atuar. Mas o movimento sindical não para nunca, porque a luta também não para nunca. O tempo não para, a luta também não para. Não é, Rodrigo? Então, bem-vindo a mais um programa TV Simpro. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Paulo, obrigado ao Simpro pelo espaço. É muito bom estar aqui para poder dialogar nesse momento de tantas incertezas que nós temos na nossa democracia e nos direitos da classe trabalhadora. Na noite de ontem, o sindicato promoveu, eu estive lá com o Bezoini, ex-ministro do governo Dilma e tudo, de um debate sobre a conjuntura. Né? Quais são as luzes lançadas nesse debate de ontem, assim, para o movimento? Olha, eu acho que todo mundo está esperando ainda ver as coisas acontecerem mais concretamente para poder afirmar algo com certeza. O que nós temos, por enquanto, são as falas do processo eleitoral, da campanha e do próprio programa de governo do presidente que foi eleito no processo eleitoral. E isso não é nada bom para nós, né? O próprio candidato, quando candidato, falava em metralhar os opositores. Então, torcemos para que ele não execute aquilo que prometeu em campanha, né? Porque não é assim que se lida... É um verbo muito forte. Não é assim que se lida com oposição, né? Metralhar é uma ação de regimes autoritários, ditatoriais, que quer exterminar a oposição política por meio da violência física. Então, nós temos ainda algumas questões que precisam ficar mais claras. Qual é a posição dele diante da contrariedade, daqueles que se opõem aos seus projetos. Agora, de toda forma, acho que nós temos que ficar atentos a alguns programas econômicos, algumas propostas dentro da pauta trabalhista que já estão claras, como, por exemplo, a reforma trabalhista, como, por exemplo, a interferência na gestão educacional com o projeto da Lei da Mordaça, que tentam, inclusive, amanhã aprovar na Comissão Especial na Câmara Federal, e a questão da carteira verde e amarelo, né, que foi apresentada como uma das propostas de governo. Isso precisamos ter atenção, mobilização e nos posicionarmos contra. E a extinção do Ministério do Trabalho e dos profissionais que são os advogados trabalhistas do Brasil, que o próprio Ibanez, na reunião, o governador eleito DF, numa reunião com o Simpro, chegou a citar, a levantar essa hipótese. Nós temos aí um ataque constante a toda a ordem de regulação do mundo do trabalho no Brasil. A reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, ela traz uma mudança muito brusca na regulamentação do mundo do trabalho, retirando uma série de direitos dos trabalhadores, mas mexendo também na justiça do trabalho, tirando força da própria justiça do trabalho, tirando do trabalhador o direito a recorrer à justiça para requerer direitos que eles considerem justos, e mexe também com uma série de profissionais, como é o caso dos advogados trabalhistas, né, que vão acabar perdendo função nessa nova regulamentação. O fim do Ministério do Trabalho é transformar a relação de mediação do Estado com o patronato e o empregado em apenas uma questão econômica. Vai transformar o Ministério do Trabalho numa secretaria dentro de uma pasta, de uma supersecretaria da economia, né, que vai ficar com o Paulo Guedes. Seria a submissão completa ao capital. O trabalho é apenas um ponto dentro da regulação econômica do capital. Esse é o Estado que está proposto pelo projeto apresentado pelo candidato eleito. E você me permite, Rodrigo, ler aqui as principais manchetes que estão no site do sindicato, Professores intensificam luta contra a lei da mordaça. É um sindicato muito dinâmico, muito forte,
muito presente na sociedade inteira, né, em Brasília, mais de 600 escolas, uma categoria... Quase 700 escolas. E qualquer lugar que você vai ter uma escola pública, né? Certo. Então, dinamiza a sociedade. E quem quiser entrar lá no site se informar é www.simprodf.org.br. Mais manchetes, né? O que dizer da superexploração, os direitos sociais, né, na Berlinda? É um assunto que a gente está aqui também falando. MPSC, que é o Ministério Público de Santa Catarina, né? Uhum. Que entra com a ação contra aquela deputada do PSL que solicita aos alunos que denunciem os professores. Quer dizer, uma coisa assim absurda, mas a justiça colocou essa deputada lá no seu lugar, né? No devido lugar. Temer e Macri destroem a economia com políticas que privilegiam o mercado. Isso aqui na Argentina. Se quiserem argentinizar o Brasil também com um neoliberalismo maior, vai seguir essa linha do Macri, né? Está demonstrado na Argentina que não tem sucesso essa linha neoliberal econômica, né? O trabalhador lá só está se ferrando. E perdendo muitos direitos, apesar de toda a mobilização, fortíssimas mobilizações, continua uma onda de retirada de direitos, inclusive o previdenciário. Como é o caso aqui, nós estamos lutando contra a reforma da Previdência na Argentina, tem sido uma realidade, né? E o que prevê aqui no Brasil, inclusive, assim, eu teria até que aprofundar um pouco mais, eu ainda estou meio mal informado. Eu não sei se você tem alguma informação sobre o Chile, né? Parece que o projeto deles aqui no Brasil é a privatização da Previdência como no Chile. O Chile, há um bom tempo, privatizou todo o processo previdenciário. Então, foi vendido e bancos internacionais compraram a Previdência chilena nesse processo de privatização. O fato é que hoje é praticamente impossível para um trabalhador comum conseguir acessar a aposentadoria. Primeiro que ele tem que adquirir isso como um produto bancário, é como adquirir um cartão de crédito que ele tem que contribuir mensalmente. É uma poupança que ele precisa fazer, mas nós sabemos que a condição de vida em momentos de crise, principalmente da classe trabalhadora, é de não sobrar nenhum recurso, né? E aí acabar gastando tudo em pagamento de contas mensais, de compra do que é necessário. Então, há uma onda de suicídios no Chile de pessoas idosas que não conseguem um regime de previdência privado, não conseguem aposentadoria e por exaustão, por desgosto, depressão, acabam retirando a própria vida. Quer dizer que essa caixa de maldade é pior do que a gente possa imaginar para o trabalhador muito brasileiro. Pior. Você falou da questão do Ministério do Trabalho ser extinto, mas o governo Temer fez uma coisa tão absurda quanto, que foi extinguir o Ministério da Previdência. Havia um ministério que tratava de políticas públicas previdenciárias, que não é só a aposentadoria, são seguros em caso de afastamento por saúde, que trata da questão da seguridade social, que trata uma série de políticas... Da licença maternidade. Da licença maternidade, uma série de políticas sociais, que é um seguro social, que é uma política pública forte no Brasil, há mais de 40 anos implementada, virou uma pasta do Ministério da Fazenda, ou seja, é um gasto que precisa ser cortado. Investimento público, desde o governo Temer, do golpe, passou a ser uma pasta que precisa ser cortado, investimentos. E, Rodrigo, como é que você vê, né, como diretor do sindicato, super importante, como o Sindicato dos Professores na capital do país, esse peso dessa luta nas suas costas, né? Isso é uma luta sindical bastante pesada e que vai ainda ficar mais responsável. Nós, estando em Brasília, capital federal, acabamos assumindo uma responsabilidade com as grandes pautas nacionais, porque estamos aqui vizinho do Congresso, vizinho do Planalto, então essa agenda nacional acaba sendo assumida, que é natural, pela proximidade geográfica, né? Então, acabamos, como por exemplo, amanhã vai ser votada na comissão especial a reforma, a mudança na legislação, mordaça, a tal né? chamada lei da mordaça, que eles chamam de escola sem partido, mas na verdade é a escola de apenas um pensamento
político, apenas um partido, apenas uma linha ideológica, né? Ele é altamente ideologizado, mas apenas por um viés ideológico, não pode se fugir desse viés. É uma pauta nacional. E pesa para vocês, né? Pesa para nós que estamos aqui em Brasília, porque temos que fazer tanto a mobilização da luta local, quanto a mobilização da luta nacional. Mas isso é... Semana passada você estava lá, eu estive lá. Não, eu estava lá na Câmara Federal, houve uma convocação semana passada e estamos convocando para que amanhã, às 14 horas, o máximo de pessoas estejam lá para poder dizer não a esse absurdo que é amordaçar os professores. E vem aquela repressão dentro da Câmara Federal, que seria a casa do povo, em tese, na verdade deixa de ser, que poucas pessoas conseguem entrar na comissão, né? E até dentro do Congresso Nacional. Há um certo tempo tem sido muito difícil você ter acesso à chamada Casa do Povo, né? O Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, passaram por um processo de absurda extinção da participação popular. É muito complicado, você não consegue acessar com facilidade. Em vários momentos, principalmente nas agendas que são mais polêmicas, que interessam a classe trabalhadora, mas que eles querem fazer retirar direitos, é vedada todo e qualquer acesso. Há uma intensa militarização da polícia legislativa que atua com armas, com cacetetes, com escudos, bombas de gás, spray de pimenta. A polícia legislativa foi militarizada para reprimir as manifestações populares. Nós sabemos que foram feitas reformas dentro dos corredores da casa que blindam as portas e você fecha uma porta, ela está blindada, lacrada. E, em alguns momentos, até mesmo servidores da própria casa ficam restritos de ter acesso a espaços da casa por tamanha... Hoje, por exemplo, foi proibida a entrada de jornalistas no plenário do Congresso numa sessão em homenagem aos 30 anos da Constituição brasileira. A coisa mais antidemocrática que, aliás, a imprensa já vem recebendo uma série de censuras vedadas aí, né, nos últimos dias. O limite do trânsito jornalista é cada vez pior lá dentro do Congresso. A galera reclama bastante. E, em tese... Ataque, uma democracia que ataca a imprensa, né? Então já começa... Com todas as críticas que nós podemos fazer à nossa imprensa, a imprensa de uma forma geral, a grande imprensa brasileira, mas você não pode restringir o acesso de jornalistas a eventos públicos, né? Isso é... Ainda mais os que cobrem a casa, já tem a credencial, tem tudo, né? Mas nós sabemos, inclusive, que a primeira coletiva de imprensa do presidente eleito foi proibido alguns veículos de comunicação de participarem. Quer dizer, essa está demonstrada qual é a relação que ele vai ter. Reserva de mercado para os jornalistas deles. Exato. Da mídia, aliás, da mídia... Simpática. Imagina a mídia alternativa e comunitária igual essa aqui. Pois né? Porque você também a sua militância ela é muito grande. Já tive também em diversos N fóruns de mídia alternativa. Né? Da pauta da democracia informativa. Eu acredito que a democratização da comunicação é prioridade zero que nós temos que ter. É um assunto que nós sempre temos que estar tratando, porque sem democratização da comunicação não vamos ter uma democratização de fato, porque, imagina, nós temos a necessidade de fazer uma reforma política que democratize ainda mais o processo de participação popular, principalmente na eleição dessas casas que decidem nossa vida. Mas como vamos enfrentar uma reforma política verdadeira, profunda, se nós não temos meios de comunicação democratizados para poder dialogar com a população? Nós temos apenas um pensamento hegemônico. Você sabe bem que 6 famílias dominam a informação no país, até elas estão rachadas nesse momento, né? Mas é uma hegemonia da comunicação. E veículos como a TV comunitária não têm grande acesso, não têm grandes recursos, não têm investimento público, Já tem cobrança da mídia hoje, em cima da mídia, mesmo essa mídia hegemônica, para que ela, daqui a 50 anos, não venha pedir desculpas por 2018, né? Pois é. Pelo resultado das eleições em 2018. Quem pediu desculpas recentemente pelo golpe de 64, apoiou agora o que está acontecendo e já está sentindo
em si próprio, se fosse democrática, nós estaríamos fazendo a defesa, né? Mas eu acho que nós temos que fazer uma defesa do direito à informação, que esse próprio veículo que está sendo proibido de participar de coletivas de imprensa agora está sofrendo. Bem, nós temos mais manchetes aqui, que cada manchete renderia mais um bom papo. Mas essa aqui eu não tenho como não pedir a sua opinião, que é a ONU. A manchete está no site do Simpro. ONU aponta a concentração do poder econômico nas mãos de poucas empresas internacionais. E o vice-presidente Mourão, do presidente eleito, do COISA, eu prefiro falar do COISA, né? Para evitar esse nome aqui, já falou que quer acabar com o 13º, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil, mas se acabar com o 13º, você retira do mercado, do trabalhador, da massa salarial, 200 bilhões do bolso do trabalhador. Quer dizer, vão ser Natal, Ano Novo, de fome, né? Que geralmente com o 13º é que se faz a festa familiar, se comemora o nascimento de Jesus Cristo, essa coisa toda. Mas isso é a ONU que está denunciando, no site do Simpro. Isso aqui realmente é uma pancadona, né? Porque essa concentração da massa do dinheiro nas empresas nacionais. É tão absurdo uma proposição dessa que a gente ficaria aqui um programa inteiro só para discutir isso. Mas, primeiro, que o Brasil já integra uma lista suja da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo da ONU, né? O Brasil integra uma lista dos 24 países que mais desrespeitam os direitos trabalhistas no mundo. É um dos maiores. Essa é a lista mais curta que a OIT faz de desrespeito a direitos trabalhistas. Então, o Brasil é considerado como um país que não reconhece os trabalhadores como uma força que deve ser respeitada dentro do processo do capital. Ninguém está falando que a ONU aqui, contrário do que a idiotia que tomou conta do Brasil fala, a ONU não é comunista, está longe de ser isso, né? Foi muito longe de ser isso. Aliás, ela foi criada dentro de um processo da hegemonia capitalista, diga-se de passagem. Os países socialistas e então, enfim. Não apoiou nessa criação da ONU. Vieram apoiar depois. Vieram apoiar depois, mas mesmo assim a ONU está muito longe de ser até perto. Acho que quem repete isso não sabe nem o que é o comunismo para poder estar falando. Mas você é um professor de história. Quem dera eu, na minha concepção política, a ONU fosse um instrumento de construção do comunismo, né? No mundo. Mas, enfim, o que nós vimos nessa proposição de fim do 13º salário, primeiro, que ataca um direito fundamental da classe trabalhadora. Segundo, que ele é um instrumento de justiça social. Ele é um instrumento de justiça social e distribuição de renda, né? Então, e por fim, ele é um problema econômico. É muita idiotia dizer que tirar 200 milhões de reais de investimento... 200 bilhões. 200 bilhões de reais de investimento econômico é solução para algum empresário. Esse empresário que andou fazendo campanha, que quer colocar estátua estadunidense em todo o Brasil, ele vende para a classe média pobre, classe C e D. É uma rede de lojas de produtos de baixo custo. A maior índice de compra no próprio mercado dele é com 13º salário. Com certeza. É com 13º salário. Agora, ele prefere economizar não pagando esse direito a alguns trabalhadores do que retirar 200 bilhões, porque esse dinheiro não fica no bolso de nenhum trabalhador. Não. Ele dinamiza a economia. Ele vai quitar dívidas. Vai quitar dívida, ou seja, interessa aos bancos, interessa às financeiras, interessa aos cartões de crédito, mas interessa também aos pequenos comerciantes. Um dia desses, só para dar um pequeno exemplo, fui numa loja de ferragens comprar uma torneira e o dono da loja de ferragem, que é uma lojinha de uma porta que trabalha ele e a esposa e o filho, estava falando, vamos votar nele porque ele vai moralizar, não sei o quê. Eu falei assim, pois é, a dona Maria, que mora aqui no prédio da frente, que está esperando o 13º dela sair para reformar o piso da cozinha dela, não vai comprar. Então,
Os mais atingidos... A empresa familiar vai depois ser do próprio trabalhador, o mais atingido, depois do próprio trabalhador que deixa de receber esse recurso, é o pequeno comércio, é o comércio que vende principalmente para a classe C, D, que é os pobres. Até mesmo essas grandes redes de mercados, de lojas, de variedades, que vende principalmente para isso, porque o rico que não recebe 13º salário vai comprar em Miami, né? Não é aqui. Vai, ele não depende do 13º. O dia dele está dolarizado. E imagina, uma categoria como os professores do Distrito Federal sem 13º, há impacto na economia, Não. que Brasília já depende do servidor público. E ainda atingir o servidor público e atingir o trabalhador seletista, né? É uma quantidade... E o informal, o informal também depende do 13º. Não, no caso do professor no DF, só lembrando, nós recebemos o nosso 13º, que é nominado na lei que regula o regimento do servidor público do DF, como gratificação natalícia. Ou seja, recebemos no mês do nosso aniversário. Então, a ingestão de dinheiro extra na economia do DF o ano inteiro. O ano inteiro. Ele não é acumulado Natal, né? Em dezembro, né? Então, eu recebo em setembro o meu 13º salário. E esse dinheiro dinamiza a economia. Ele não fica um real no meu bolso. Imagine você, professor, professora, que aquele dinheiro que te salva em algum momento do ano, que você programa aquela viagenzinha de férias, pagar aquela dívida do cartão que estourou, não existirá. Simplesmente não existirá. Nós vamos reduzir nosso planejamento a exclusivamente o que recebemos mensalmente. Bem, vamos às últimas manchetes aqui, que depois eu tenho a última pergunta para você, que já está me avisando ali do tempo. A Argentina vive a maior crise econômica desde 2001, diz economista, também está lá no site. DIAP divulga a lista de senadores e deputados que votaram contra trabalhadores, se quiser saber, está tudo lá. Né? O DIAP faz um excelente serviço em informar qual é a posição de cada parlamentar. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É um site de excelência, diap.org.br. Tem muita coisa legal. Existe há muito tempo. Golpe arrastou 23 milhões para a miséria. Olha aí a merda. Esse é o golpe. Né? Notícias da sala de aula, uma carta para minha irmã. Aí é um artigo, né? Não, aqui estou repetindo. Então, imprimi 2 vezes aqui uma pasta. Bem, mas vamos, nesses minutos finais, Rodrigo, saber pela TV Simpro, que ontem a Rosilene fez uma série de prestação de contas lá dessa reunião, né? O que tem de importante assim para você falar para o público da TV comunitária, para os professores, para os estudantes, para os pais de alunos, né, sobre essa primeira reunião com o governador recém-eleito aqui do DF? Olha, em primeiro lugar, é importante esclarecer que eu não componho a direção atual do sindicato dos professores. Né? Perdão. Eu sou professor, fui diretor do Simpro, mas hoje eu estou dedicado exclusivamente à atuação na CUT. Então, e também não faço parte da comissão de negociação do Simpro. Mas o que eu acho importante é dizer o seguinte: o governo recém-eleito do Distrito Federal, o governador, ele fez uma série de promessas, inclusive do que diz respeito a nossos interesses corporativos imediatos, que é o caso do calote que foi aplicado pelo governador atual durante seus 4 anos de mandato. Né? Um verdadeiro calote. Descumpriu a lei que previa esse reajuste e sequer quis negociar sobre isso durante anos. E o governador eleito prometeu que cumpriria esse reajuste. Eu só gostaria de lembrar que nós temos que zelar por 2 coisas muito importantes nesse momento na relação com o novo governador que assumirá em janeiro. A primeira, não podemos descuidar da nossa mobilização. Não conquistaremos absolutamente nada, nem mesmo aquilo que já é nosso direito e que foi promessa de campanha, se não estivermos mobilizados desde o primeiro dia do mandato dele. Nada cai do céu. Nunca a classe trabalhadora conquistou nada pela benevolência dos mandatários ou dos patrões. Então, tem que ser com mobilização. Temos que arrancar aquilo que é direito nosso pela mobilização e avançar nos nossos direitos. Né?
E a segunda questão, que é importantíssima para nós, é zelar pela democracia nas escolas. Nós temos uma lei de gestão democrática que precisa ser observada por cada professora, cada professor. Nós temos que compor os conselhos escolares e atuarmos dentro desses conselhos escolares. Não adianta de nada estarmos brigando contra uma mordaça que querem nos colocar se nós, no nosso local de trabalho, não atuarmos democraticamente. Então precisamos ter atenção a isso. Mobilização da classe e atuação democrática dentro das escolas desde a primeira instância. Desde a composição do conselho escolar, desde as discussões das coordenações pedagógicas. E em sala de aula, ter muita tranquilidade de discutir com os nossos alunos o que significa essa vigilância que querem nos impor, que o discurso conservador quer nos impor, de filmar as aulas, de fazer denuncismo de professores. Ora, o professor tem que ter liberdade para discutir com seus alunos e os alunos têm que ter liberdade para discordar da posição do professor, mas esse é um debate democrático que acontece na escola e proponho à comunidade escolar, aos pais, aos responsáveis, às mães, tem questionamentos sobre a condução da aula do professor? Vá à escola, converse com o professor, participe das reuniões, participe do conselho escolar, participe das assembleias escolares que são regulares e convocadas, exija que a escola seja democrática. Nós temos instrumento para isso. E já existe essa instância, né? Já existe. Nós precisamos exercer a democracia. E permanecer, e fazer com que permaneça essa instância, inclusive. Claro. Temos que defender a gestão democrática. A escola não é do diretor, a escola não é do professor, a escola não é do governador. A escola é da comunidade a qual ela está inserida. E a comunidade precisa participar democraticamente. E existe um instrumento fantástico no Distrito Federal, que é a gestão democrática. Vamos valorizar a gestão democrática e vamos fazer valer pela nossa participação. Bem, eu agradeço muito a presença do Rodrigo Rodrigues, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores do DF, aqui no programa TV Simpro, né? Professor de História, é um professor da categoria, pertence, portanto, ao Simpro também, tudo, né? Sou filiado. Filiado, tudo. Tem minha carteirinha. Está bem na luta, bem presente na luta. E um recado finalzinho seu, então, aí de 30 segundos aí, como também encontrar tudo que quiser no site da CUT, né, que também é bastante legal. Eu cutbrasilia.org.br. tirei as manchetes hoje aqui, mas poderia ter lido também, né? Claro. Não, nosso site tem matérias diárias. Então, convido a acessar e conhecer nosso site também. Tá aí. Muito obrigado, então, pela sua audiência. Continue aqui na TV Comunitária de Brasília e até o próximo TV Simpro.